A nossa aula de hoje é sobre árvores. As árvores são um tipo muito especial de grafos. Nós vamos ver a definição, uma caracterização, a relação entre o número de vértices e arestas. Vamos ver o centro de uma árvore, a árvore geradora e a árvore enraizada. Bom, como eu estava falando, as árvores constituem uma família de grafos muito importante, muito especial. Elas têm uma enorme aplicação no mundo real. Elas são estruturas que elas aparecem em diferentes contextos, química, linguística e computação. Elas são consideradas as estruturas mais simples e com propriedades amigáveis dentre os grafos. Ou seja, é muito fácil trabalhar com as árvores. E por isso, quando nós queremos provar um resultado geral para grafos, o que a gente faz é primeiro ver esse resultado para árvores, ver se esse resultado funciona para árvores, para depois tentar num grafo mais geral. Bom, vamos começar definindo árvores, mas antes vamos dar uma pequena definição. Um grafo que não contém ciclos, a gente diz que esse grafo é acíclico. E uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Bom, vamos lembrar a definição de conexo. Um grafo é conexo quando, dado quaisquer dois vértices, sempre existe caminho entre eles. Então, uma árvore é um grafo que, dado dois vértices, sempre existe caminho entre eles e, além disso, nós não temos ciclos. Então, vamos ver uns exemplos. Então, aqui nós temos 3 exemplos de árvores. Vamos olhar para essa aqui primeiro. A gente vê que entre quaisquer dois pares, sempre nós temos um caminho. Podemos pensar que se a gente tiver com esse grafo desenhado num papel, a gente pode ir de um vértice a outro sem tirar o lápis do papel. Tá? Então a gente vê que esses 3 grafos têm a característica de ser conexos e, além disso, eles não têm ciclos. E a gente observa uma coisa interessante que, por exemplo, aqui a gente tem, para quaisquer dois vértices que existem na árvore e que não têm arestas entre eles, ou seja, que não são adjacentes, se a gente colocar uma aresta, a gente cria um ciclo. Isso é uma propriedade de árvores. Mas então nós vemos aqui 3 exemplos de grafos conexos e acíclicos, ou seja, nós temos 3 exemplos de árvores. Uma folha de uma árvore é um vértice V, tal que o seu grau é exatamente 1, tá? Ou seja, é um vértice de grau 1. Então, olhando de novo para os grafos, para o nosso exemplo anterior, para as nossas 3 árvores, o que são os vértices de grau 1? São os que só têm um vizinho, nessa árvore G1. Este não, porque ele tem 2 vizinhos. E aqui, todos esses aqui são folhas, este não, tá? Mas todos esses têm grau 1, são folhas. E nessa outra aqui são esses nessas pontas, tá? Ou seja, a gente vê aqui os vértices em vermelho são exatamente as folhas dos nossas árvores. Um grafo acíclico é uma floresta. Então, o que aconteceu? Eu relaxei a definição de árvore. Eu agora estou pegando um grafo qualquer, não estou exigindo que ele seja conexo. Simplesmente, eu estou exigindo que ele seja acíclico. Então, nós temos uma floresta. Ou seja, uma floresta é um grafo tal que cada componente conexo é uma árvore, porque cada componente, como ele é conexo e vai herdar a propriedade de ser acíclico, ele vai ser um grafo conexo e acíclico, logo uma árvore. Então, por exemplo, esse nosso grafo G, ele é desconexo, a gente vê, mas cada componente conexo, como continua acíclico,
então é uma árvore. Ou seja, o componente G1, o componente G2 e o componente G3 são árvores. Então vamos ver agora uma caracterização de árvores. As árvores, como são estruturas muito especiais, elas têm diversas caracterizações. Nós vamos ver uma que é bastante importante e as outras vocês vão ter talvez oportunidade de ver mais adiante. Tá? Então, como nós estamos vendo uma introdução aos grafos, nós vamos ver agora uma das caracterizações. Tá? Então, um grafo G é uma árvore se e somente se existir um único caminho entre cada par de vértices de G. Então, só para a gente fixar as ideias, né, vamos considerar esse exemplo da árvore. G1 era um dos exemplos que a gente tinha. Tá? Então, aquilo que eu já tinha falado, existe um caminho, né? Por exemplo, entre qualquer par de vértices, porque a árvore é conexa, né? Então a gente já viu que existe, e além do mais é único. Tá? Então, só para a gente observar o caminho entre A e F, intuitivamente a gente vê que a gente não teria um outro caminho. Tá? Porque eu poderia ir e voltar, mas aí seria um passeio, não um caminho. Tá? Um caminho onde eu não repito nem vértices nem arestas, essa aqui é a única possibilidade. Justamente porque eu não tenho ciclos. Para eu ter outros caminhos, eu teria necessidade de ter ciclos. Então, nós vamos provar esse teorema. Tá? Então, eu vou dar uma voltada só para lembrar o enunciado. Tá? Então, um grafo G é uma árvore se e somente se existir um único caminho entre cada par de vértices de G. Tá? Um teorema se e somente se, a gente tem a necessidade e a suficiência. Tá? Então, são ida e volta. Então, eu vou começar com a hipótese de que um grafo G é uma árvore. Tá? E vou mostrar que, então, existe um único caminho entre cada par de vértices de G. Depois, eu vou supor que existe um único caminho entre cada par de vértices de G e vou mostrar que, então, necessariamente G é uma árvore. Tá? Então, vamos começar com a hipótese de que um grafo G é uma árvore. Tá? Então, seja G uma árvore. Essa é a nossa hipótese. Por definição, G é conexo. Logo, entre cada par de vértices V e W de G, existe pelo menos um caminho. Tá? Então, isso sai direto, né, da definição de árvore. Falta mostrar que esse caminho é único. Tá? Então, agora eu vou usar o fato de que a árvore, eu já usei que é conexo, agora eu vou usar o fato que é acíclico, que eu não usei ainda. Tá? Então, vamos ver como a gente faz isso. Vamos supor, por absurdo, que existam dois caminhos distintos, P1 e P2, entre V e W. Tá? Os caminhos são distintos. Então, por exemplo, tá? Uma possibilidade seria eu ter o caminho P1 entre V e W e o caminho P2, onde os únicos vértices comuns é o inicial e o final. Tá? Bom, nesse caso, a gente já vai ver, a gente vê claramente que a gente tem um ciclo, né? Contradizendo a definição de ser árvore. Mas isso aqui é um caso particular. Um caso mais geral, os meus caminhos distintos podem ter vértices em comum. Tá? Esse é um caso mais geral. P1, que é o em vermelho, que vai de V a W, e P2 é o caminho em verde. Eles são distintos. Tá? Mas podem ter vértices em comuns. Tá? E aí, então, esse é um caso um pouco mais geral. Tá? Mas a gente vai ver, tá? Assim, falando já de uma maneira menos formal, que de qualquer maneira, quando houver essas interseções, eu vou ter ciclos. Tá? De novo, contradizendo a hipótese de que o grafo é acíclico. Tá? Então, vamos fazer a prova. Então, estamos supondo que existem dois caminhos disjuntos, P1 e P2, entre V e W. Tá? Então, duas situações que a gente considerou. Tá? Então, existem necessariamente dois vértices, T1 e T2,
que são pertencentes à interseção dos caminhos P1 e P2, tais que entre eles os caminhos P1 e P2 são disjuntos inversos. Nesse caso é isso aqui. E lá, porque nesse caso o T1 é igual a V e o T2 é igual a W. Tá? E nesse caso mais geral, vai acontecer necessariamente de eu ter T1 e T2. Então, nessa interseção, né, eu vou ter os ciclos. É isso aqui que existe um ciclo composto dos subcaminhos T1 entre T1 e T2 e P2 entre T1 e T2, e essa união desses subcaminhos constitui um ciclo. Mas isso é uma contradição, porque, por definição, nós sabemos que uma árvore é acíclica, não tem ciclos. Ou seja, mostramos que existe um caminho entre V e W, e esse caminho é único. Então, vamos fazer agora o outro lado da demonstração. Suponha que existe um único caminho entre cada par de vértices de G. Eu quero mostrar, então, que G é uma árvore. Bom, se existe um caminho, não precisa ser único, mas basta existir um caminho entre todo par de vértices de G, G é conexo, tá? Então, já sabemos que G é conexo. Falta mostrar que G é acíclico. Então, vamos supor, de novo, por absurdo, que C é um ciclo de G. Eu estou supondo que que G contém um ciclo, e esse ciclo eu estou chamando de C. E seja VW uma aresta de C. Então, a gente vê aqui que tem VW, tá? Uma aresta, e ele é uma aresta do ciclo, ou seja, essa aresta está nesse ciclo C. Então, entre V e W existem dois caminhos, a aresta V e W e esse caminho que é C menos VW. Isso é uma contradição, porque eu supus que existia um único caminho entre V e W, né? Entre cada par de vértices, então, em particular, entre V e W. Então, cheguei a uma contradição, logo G é acíclico, então G é acíclico e conexo, G é uma árvore. Ou seja, então nós mostramos o nosso teorema. Outro resultado que é bastante interessante e característico das árvores é a relação que a gente tem entre o número de arestas e o de vértices da árvore, né? Então, vamos observar que quando, por exemplo, temos árvores com dois vértices, a árvore de dois vértices tem que ser dessa forma, né? Porque como é conexo, tá? E é acíclico, então eu tenho, tenho dois vértices, n igual a 2, e tenho uma aresta, n igual a 1. Árvores com três vértices, n igual a 3, e ela também tem que ser dessa forma. N, eu tenho que ter, para ser conexo, duas arestas, ou seja, eu tenho n igual a 2. Árvores com quatro vértices. Eu desenhei aqui os tipos possíveis de árvores com quatro vértices. Qualquer outro tipo vai ser isomorfa a essas duas. Então, aqui eu tenho quatro vértices. Aqui está como essas um caminho, né? Tem que ser conexo. Ou então eu poderia ter um vértice que seja adjacente a outros três. Tá? Então, de novo, são dois tipos de árvores com quatro vértices e todas elas têm três arestas. Se vocês, um exercício seria vocês tentarem desenhar todos os tipos de árvores que têm quatro vértices, tá? E verificar que são isomorfas a essas duas aqui que nós temos. Mais um exemplo, árvores com 5 vértices, tá? Que nós podemos desenhar dessa maneira, é um tipo, ou isso aqui é um outro tipo, ou ainda daquela outra forma. Todas elas eu tenho 5 vértices e 4 arestas. Então a gente está vendo que está se repetindo que quando eu tenho n vértices, o número de arestas é sempre 1 a menos. Tá? Então esse é exatamente o nosso resultado. Se G é uma árvore,
que eu tenho N vértices e N arestas, então N é exatamente igual a N menos 1. A nossa prova vai ser indução, vamos fazer por indução em N, indução forte, tá? Vamos lembrar que nós já vimos isso bem lá na frente, né? E tudo são coisas que a gente vai utilizando ao longo do curso. Então, nós vamos começar com a base da indução. Se N igual a 1, então, se eu só tenho um vértice, então eu não tenho nenhuma aresta, né? É o grafo trivial. Ou seja, essa relação N, que é 0, é igual a N menos 1, 1 menos 1 é verdadeiro. Então, é verdadeiro para a nossa base, né? Hipótese de indução forte, né? Então, vamos lembrar, a gente vai supor que o resultado vale para todas as árvores com menos de N vértices. Estamos supondo N maior ou igual a 1. Ou seja, nós estamos supondo o resultado válido para todas as árvores com menos de N vértices. Então, vamos ao passo indutivo. Então, vamos considerar G uma árvore com N vértices, N maior que 1. Bom, se tem mais do que um vértice, se a árvore tem mais do que um vértice, ou seja, tem pelo menos 2, como ela é conexa, então ela contém ao menos uma aresta, que eu estou chamando de E, igual a VW, tá? Onde as extremidades V e W. Então, seja G', o grafo obtido removendo essa aresta E de G. Então, eu tinha uma árvore, que é um grafo conexo e acíclico. Quando eu removo essa aresta, que é o único caminho entre V e W, né? Que é um resultado que nós temos, o que acontece? Eu desconecto V e W, tá? Então, em G', V e W não tem caminho entre eles, ou seja, V e W estão em dois componentes conexos distintos de G'. Sejam G1 e G2 esses componentes. Tá? Então, aqui eu tinha G, eu vou remover a aresta, e então eu tenho aqui o grafo G' já sem a aresta que ligava V e W. Estou chamando de G1 e G2 os componentes conexos de G'. Bom, como eu não acrescentei nada, o que aconteceu foi que esses componentes são conexos e são acíclicos, que herdaram de G, né, essa propriedade. E logo são árvores, G1 e G2 são árvores, e G1 e G2, claro, tem menos do que N vértices. Tá? Eu vou querer aplicar a minha hipótese de indução exatamente em G1 e G2. Tá? Então, só para observar o meu grafo G, como é que ele era? O conjunto de vértices é a união de G1 e G2. Repara que G e G' têm o mesmo conjunto de vértices. Tá? Mas eles não têm o mesmo conjunto de arestas. O conjunto de arestas de G é o conjunto de arestas de G1, mais o conjunto de arestas de G2 e mais essa aresta VW. Ou seja, G' tem uma aresta menos do que G. Então, como eu falei, a hipótese de indução se aplica a G1 e G2 porque G1 e G2 tem menos do que N vértices. Estou lembrando que a gente está usando a indução forte, né? Ou seja, a nossa hipótese de indução vale para todos os grafos com menos do que N vértices. Para todas as árvores, desculpa. Tá, então, eu tenho que o número de arestas... Tá, então a minha hipótese de indução é o seguinte, que o número de arestas de G1 é o número de vértices de G1 menos 1. O número de arestas de G2 é igual ao número de vértices de G2 menos 1. Tá? Bom, N, que era o número de vértices de G, como nós vimos, era igual ao número de vértices de G1 mais o número de vértices de G2. E N, que é o número de arestas de G, era igual ao número de arestas de G1 mais o número de arestas de G2 mais 1, que correspondia àquela aresta V e W. Ou seja, isso aqui
né? E de G1 é V de G1 menos 1, E de G2 é V de G2 menos 1 mais 1. Fazendo essas contas, a gente vai ter igual a V de G1 mais V de G2 menos 1, que é igual a N menos 1, ou seja, N igual a N menos 1. Logo, por indução, nós temos que M é igual a N menos 1 para todo N maior ou igual a 1, ou seja, provamos o nosso resultado. Vamos agora falar do centro de uma árvore, tá? E também é um resultado bastante particular da árvore. Então, só vamos lembrar o que é centro. A gente já viu essa definição, mas essa definição a gente viu para um grafo qualquer. Claro que essa definição se aplica à árvore também. Mas então, quando eu tenho G, um grafo qualquer, a gente define o centro de G como sendo os vértices do meu conjunto de vértices do G, tal que a excentricidade de V é mínima. Ou seja, excentricidade, lembrando, a maior das distâncias a partir de V. Ou seja, eu olhava para a distância de V a todos os outros vértices do grafo, pegava a maior, isso era a minha excentricidade. Tá? E o centro, então, são todos os vértices que têm a menor excentricidade. Em um grafo qualquer, o centro, ele varia, ele pode ir de 0 até todo o grafo. Tá? Agora, já a árvore, ela tem uma particularidade bem interessante. O centro de uma árvore é sempre um único vértice ou exatamente dois vértices adjacentes entre si. Eu só tenho essas duas possibilidades. Ou um único vértice ou dois vértices adjacentes entre si. Tá, a motivação de a gente estudar em particular o centro de uma árvore é que quando estamos provando resultados envolvendo árvores, muitas vezes é conveniente a gente começar no meio, no centro da árvore e se mover para fora. Tá, esse foi o caminho usado por Cayley em 1870, quando contou o número de moléculas químicas de uma certa fórmula, onde ele construiu passo a passo. Mais recentemente, o conceito de árvore balanceada tem sido muito usado em computação. Por árvore balanceada, a gente entende uma árvore que ela é construída de tal maneira que vários subgrafos emergindo de cada vértice, que a gente chama de subárvores, são balanceadas. Ou seja, tem o mesmo número de vértices. Vamos ver aqui um exemplo. Tá, então, aqui, por exemplo, T1, T2 e T3 são exemplos de árvores balanceadas. Vamos olhar para T1. Tá? Eu tenho esse vértice central e daqui emergem o que eu chamaria das árvores balanceadas. Né? Daqui emergem essas outras subárvores que têm o mesmo número de vértices. Ou seja, eu estou com uma simetria muito grande. Né? Aqui, repara, aqui então, intuitivamente, né, isso deve ser o centro aqui também, e aqui a gente vê que dessa aresta, que são compostas por dois vértices, emergem essas subárvores aqui. Tá? Então, são exemplos de árvores balanceadas. Mas, voltando, o que é o centro de uma árvore? Tá? Intuitivamente, nas árvores do exemplo anterior, T1, T2 e T3, como eu tinha falado, isso aqui, intuitivamente, a gente vê que isso aqui é o centro, né? E ali os dois vértices, né? Ou seja, esses nessa aqui, qual é o centro? A gente olhando assim não é tão claro. Numa outra árvore dessa forma aqui também, qual é o centro? Também não está tão claro. Elas não estão simétricas ou balanceadas como estavam as outras. Tá, então, vamos ver que o centro de uma árvore, ele possui exatamente um vértice ou exatamente dois vértices adjacentes entre si.
Tá. A prova desse resultado, nós não vamos fazer ela muito formalmente. Nós vamos ressaltar o que nós usamos para chegar a esse resultado. Então, primeiro, as folhas são os vértices de maior excentricidade de uma árvore. Isso aqui, eu vou voltar aqui só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, as folhas. Eu tenho essa e essa. Repara que para ir de uma folha a outra, aqui assim, ou dessa para essa, vão ser exatamente sempre os vértices que têm maior distância, né? Até os outros vértices, porque é como se fossem os extremos da árvore. Então, aqui também a gente vê, para ir de uma folha a outra, são sempre os vértices que têm a maior distância até os outros. Ou seja, na verdade, de uma folha até outra folha, né? Então, elas não podem pertencer ao centro, porque o centro são os vértices que têm a menor excentricidade. Então, a primeira coisa que a gente pode constatar é que as folhas não pertencem ao centro. Tá? Então, continuando, um outro fato é que se a gente remove as folhas de uma árvore, G, e aí eu obtenho um grafo G', que na verdade também é uma árvore, cada vértice de G' tem excentricidade exatamente uma unidade a menos do que em G. Tá? Isso é uma coisa natural, porque é como se eu cortasse todas as folhas, eu diminuo de 1 a excentricidade desses vértices. E então, o que acontece? Relativamente, os vértices que tinham a menor excentricidade continuam na nova árvore G' a ter a menor excentricidade. O que aconteceu é que eu diminuí de 1 a excentricidade de cada vértice de G'. Então, o centro de G ele é igual ao centro de G'. Esses fatos 1, 2 e 3, eles nos dão um método algorítmico para determinar o centro. Que é o seguinte, a gente remove todas as folhas de G. Quando eu removo vértices, eu sempre removo as arestas incidentes desse vértice, que o vértice deixa de existir, então a aresta que estava ligada a ele também. Tá? Então, eu vou repetindo esse procedimento até que eu tenha obtido um único vértice ou 2 vértices ligados por uma aresta. Ou seja, é um procedimento bastante simples. Então, vamos ver como é que isso funciona. Vamos olhar para essa árvore aqui. O que eu vou fazer? Eu vou, então, remover as folhas. Tá? Eu tenho esse G, eu removo as folhas que estão marcadas em vermelho e obtenho o G'. Tá? Ou seja, dessa árvore passei para essa outra árvore, onde todos esses vértices aqui permanecem com a excentricidade exatamente o que aconteceu. Como eu falei, de cada vértice ali a excentricidade diminuiu de 1 unidade, porque eu cortei as folhas. Aí eu, de novo, repito o procedimento. Então, de G' obtenho o grafo G', onde eu cortei as folhas ali em vermelho. Eu aqui ainda tenho 3 vértices, então eu continuo. Eu agora corto as folhas que são aqui e obtenho o único vértice H, que é no grafo G'. E eu tinha como resultado, que era o fato 3, que o centro de G era igual ao centro de G', que era igual ao centro de G', que era igual ao centro de G', que é igual a H. Ou seja, eu obtive o centro do meu grafo. Ou seja, é um procedimento bastante simples. Vamos ver mais um exemplo. Esse grafo aqui. Eu vou repetir esse procedimento. Eu quero achar o centro de T. Então, eu vou cortar as folhas. Cortei as folhas em vermelho, obtive T'. Vou repetir. Cortei as folhas em vermelho e obtive T'. T' tem 2 vértices. Então, eu paro. O meu algoritmo, ele parava quando eu encontrava ou um único vértice ou 2 vértices adjacentes, que é o caso. Então, eu achei o meu centro.
que é justamente aquele. Então, o centro de T é igual ao centro de T', que é igual ao centro de T2', que constitui dos vértices C e D. Então, esse é um exemplo de um centro com dois vértices. O primeiro era um exemplo que eu tinha um único vértice, esse é um exemplo em que eu tenho dois vértices. Bom, vamos falar agora de árvore geradora. Seja G um grafo conexo. Uma árvore geradora de G é um subgrafo gerador T de G, que é em particular uma árvore. Nós já vimos anteriormente o conceito de subgrafo gerador. Lembrando, né? Um subgrafo é gerador quando o conjunto de vértices dele é igual ao conjunto, o subgrafo, né? O conjunto de vértices é igual ao conjunto de vértices do grafo original G, mas o conjunto de arestas dele está contido ou é igual ao conjunto de arestas de G. Só que nesse caso, tá? Então isso aqui seria a definição de subgrafo gerador que nós já vimos. Tá, o que nós estamos querendo agora é que esse subgrafo, em particular, seja uma árvore. Então, ele é conexo e acíclico. Então, eu tenho, em vez de falar um subgrafo gerador, eu tenho uma árvore geradora. Esse é um conceito importante porque quando a gente está vendo algoritmos que envolvem árvores, a gente usa muito. Não só envolve árvores, algoritmos para grafos em geral, a gente trabalha muito com árvores geradoras. Então, esse é um conceito que vocês verão mais adiante na prática, quando vocês estiverem trabalhando com algoritmos. Mas, então, vamos entender o conceito. Então, aqui eu tenho um grafo G, tá? Vamos ver exemplo de subárvore geradora. Então, por exemplo, aqui, repara, eu tenho o mesmo conjunto de vértices, A, B, C, D, E, F, o mesmo conjunto de vértices, só que eu tenho arestas a menos, né? Agora, todas as arestas que estão aqui são arestas daqui. Eu tenho arestas a menos, mas o que eu estou preservando? Eu estou preservando a conexidade do grafo e eu estou eliminando os ciclos. Eu não tenho, para ser uma árvore, eu não posso ter ciclos, preciso que seja conexo e que não tenha ciclos. Tá? Essa é a única possibilidade de árvores? Não, né? Porque eu tenho muitas maneiras de escolher as arestas. Repara, nessa árvore geradora T2, eu continuo com o mesmo conjunto de vértices, tem que ter o mesmo conjunto de vértices de G, A, B, C, D, E, F. Agora, eu tenho outras arestas que eram arestas de G, tá? De maneira que eu mantenho a conexidade, mas eu não tenho ciclos. Então, aqui eu tenho exemplos de duas árvores geradoras distintas para o mesmo grafo G. Tá? E posso ter muitas outras. Bom, mas para todo grafo conexo G, nós podemos achar uma árvore geradora de uma maneira sistemática. Na verdade, é um algoritmo, né, que a gente vai ver agora. A regra é o seguinte: selecione arestas de G, uma de cada vez, de maneira que nenhum ciclo seja criado. Ou seja, eu vou ter os vértices, vou pegar arestas, colocar uma de cada vez e, se criar um ciclo, eu não considero aquela aresta. E assim eu vou. Esse procedimento é repetido até que todos os vértices tenham sido incluídos. Vamos ver isso, como é que funciona. Para entender melhor o procedimento, vamos ver um exemplo. Tá? Então, é aquele nosso grafo G, que nós acabamos de ver, nós vamos construir uma árvore geradora. Então, aqui está a minha lista de vértices que eu coloquei nessa ordem, é uma ordem qualquer aleatória, tá? Então, eu coloquei dessa forma. E aqui estão os meus vértices. Então, eu vou começar considerando, vou colocar a aresta B, vou colocar a aresta AC nessa ordem e vou seguindo. Então, vamos ver como é que isso funciona. Tá? Então, AB, AC, BC. Mas aí eu formei um ciclo. Aí eu tiro ela. Tá? Jogo fora a aresta que formou um ciclo. E aí continuo. Agora eu estou na CE. CE, né? E aqui formou um ciclo.
Então, joguei fora a aresta que formou um ciclo. Aí, continuando nessa ordem, eu vou para a aresta EF, a F formou um ciclo. Então, também jogo ela fora. Continuando, eu coloco a aresta ED, essa CD fez um ciclo, jogo ela fora. Bom, já percorri toda a minha lista, acabei. E então eu criei uma árvore, né, porque eu tenho aqui um grafo conexo e ele é acíclico. Todas as arestas que formavam um ciclo, eu joguei fora. Tá? Então, isso é uma maneira de a gente construir uma árvore geradora. Uma maneira bastante simples e ingênua. Tá? Agora, observe que se eu trocar a ordem das arestas, eu vou provavelmente encontrar uma árvore diferente, né? Tá? Porque a maneira como a gente foi criando os ciclos dependeu, e as arestas foi determinada pela ordem que a gente pegou. Se eu mudar essa ordem, provavelmente eu vou ter uma árvore diferente. Tá? Um exercício, então, é para vocês darem uma ordem diferente, ou várias, para vocês verem como funciona, para a lista de arestas do grafo G, e achar outras árvores geradoras com essas ordens diferentes. Bom, árvore enraizada. Tá? Então, é muito especiais. Tá? Então, seja T, que com um conjunto de vértices V, conjunto de arestas é uma árvore. Eu vou escolher um vértice qualquer V da árvore e vou chamar esse vértice de raiz. Então, uma vez que a gente fez isso, a árvore passou a ter uma raiz, ela é dita uma árvore enraizada, e vai ter, então, uma representação gráfica correspondente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma árvore qualquer, onde eu vou escolher uma raiz. Então, digamos que eu escolho T como raiz, D como raiz. Tá? O que aconteceu? Quando eu escolhi D como raiz, eu passo a fazer um desenho onde eu penduro, como se eu pendurasse a árvore em D. E ela passa a ter essa forma. Repara, D tem 3 subárvores, né? De D saem 3 vértices, né? Então, estão aqui C, J, E. E aí eu vou pendurando. É como se eu pegasse esse vértice D, levantasse e o resto se pendurasse nele. E aí passa a ter essa forma que é como a gente conhece, que inclusive dá o nome de árvore, né? Que é, digamos, a copa de uma árvore, né? Então, isso é uma estrutura que, quando ela está desenhada dessa forma, ela vai ter uma hierarquia, tá? Que vai ser muito interessante em várias aplicações. Tá? Então, como eu estava falando, né, que são características e essa tal da hierarquia. Então, você já tem uma árvore enraizada, eu estou chamando agora a raiz de R, e dado 2 vértices V e W de T, eu vou dizer que se V pertence ao caminho de R a W, então V é ancestral de W e W é descendente de V. Tá? Então a gente começa a criar uma hierarquia. As árvores genealógicas, elas são exatamente árvores enraizadas. Bom, se além disso, aí a gente tem as particularidades. Tá? Se eu sei que V é ancestral de W, mas se VW é uma aresta em particular, então eu digo que V é pai de W e W é filho de V. Eu começo a ter uma relação familiar aí. Então, exemplo, né? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar essa árvore T. Para C, ele é ancestral de D, E, F e G.
Tá certo? Porque repara que o C está no caminho de R a D. Está no caminho de R a E, no caminho de C a F, no caminho de C a G. Ou seja, o C é ancestral desses vértices todos. Agora, em particular, como existe a aresta do C para o D e do C para o E, o C é pai do D e do E. Agora, o B e o C, um não é nem ancestral nem descendente do outro. É claro que eles têm uma relação de parentesco. Ambos são filhos da raiz, mas eles não são nem descendente nem ancestral um do outro. Tá? Mas eles são filhos de R. A gente poderia dizer que eles são irmãos. Tá? Então nós temos toda uma noção aqui de parentesco também. A gente às vezes versos a gente chama de primos, outros de tio, mas o mais importante aqui seria a relação de ancestral, descendente e de pai e filho. Ainda continuando com características, outra coisa importante numa árvore enraizada é que a gente pode falar de níveis. Tá? Então eu vou definir que o nível de um vértice V de T, que eu vou denotar por nível de V, é o comprimento do caminho de R em V. E a altura da árvore é o maior dos níveis. Isso é, vamos ver isso aqui num exemplo. Então seja essa árvore aqui. Repara, a distância de R a R é 0. Então o nível de R, o nível da raiz é sempre o nível 0. O nível de B e o nível de C, eles distam 1 da raiz. Então eles estão no nível 1. O A, o D e o E, eles distam 2 unidades da raiz. Então eles estão no nível 2. E finalmente o F e o G, eles distam 3 da raiz, então eles estão no nível 3. Então repara que isso me dá uma como é que eu vou dizer? A gente sabe exatamente em que nível os vértices estão. Isso é muito útil em algoritmos, tá? Que vocês vão ver mais adiante. Então a altura dessa árvore é exatamente 3, que era o maior dos níveis. Tá? A altura de T é o máximo entre os níveis. No caso, era 3, então a altura de T é 3. Então, esse conceito, tá, de níveis, ele é muito explorado em algoritmos, coisa que vocês vão estudar mais adiante. Então, para encerrar a nossa aula, né, falar rapidamente do que vimos, né, o conceito, que foi o conceito principal, o conceito de árvore, que é um grafo conexo e acíclico. E uma caracterização, há várias outras, mas uma caracterização bastante importante é que o caminho único entre dois vértices V e W, se o grafo é uma árvore, se e somente se. A relação entre vértices e arestas de uma árvore é dado porque sempre nós temos que o número de arestas da árvore é exatamente igual ao número de vértices menos uma unidade. O centro de uma árvore também tem características bem particulares. É sempre composto de um único vértice ou de dois vértices adjacentes entre si. Eu só tenho essas duas possibilidades, ou um único vértice ou exatamente dois vértices adjacentes entre si. A árvore geradora é um subgrafo gerador, que é em particular uma árvore. E o fato que é importante é que, dado um grafo conexo G, sempre podemos achar uma árvore geradora de G. E nós vimos de que maneira a gente podia achar essa árvore geradora. E, finalmente, uma árvore enraizada, que aí tem aquela característica de hierarquia, né? É uma árvore com vértice especial chamado raiz, onde, então, a gente tem essas propriedades de hierarquia em níveis muito bem definidos. Então, a gente encerra a nossa aula e até a próxima.